vale a pena, é interessante financeiramente eu fazer essa conversão do auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez? É uma situação que a gente tem enfrentado como desafio, porque as pessoas entenderem que de uma hora para outra um benefício que geralmente é visto como um benefício mais vantajoso, né, do que a aposentadoria, ela passa em alguns momentos de ter um valor menor do que o auxílio-doença, né? Então, a gente precisa, para a gente analisar de forma bem direta esse tema, a gente precisa limitar a incapacidade, ou seja, o momento que essa pessoa ela deixa de exercer aquela atividade por conta de uma doença, por conta de uma incapacidade. Então, ali o momento da incapacidade é o momento exato onde você vai indicar se há vantagem ou não. Então, o ano que a gente vai utilizar, 2019, o mês de novembro. Então, novembro de 2019, que é o mês da reforma da Previdência, vai ser o mês ali limitador. Então, se há incapacidade, ou seja, se aquela doença que impossibilitou a pessoa de trabalhar é anterior a 2019, essa aposentadoria ela vai ser mais vantajosa. Uma aposentadoria será mais vantajosa do que um auxílio-doença, porque ela vai receber ali de forma bem simples, um percentual de 100%, enquanto o auxílio-doença, um percentual de 91%. Agora, após essa reforma da Previdência, se realmente há uma invalidez posterior a isso, esse benefício ele cai, a aposentadoria ele cai ali para 60% sobre um montante, uma divisão que é feita, sim. Enquanto o auxílio-doença continua com os 91%. Então, muitas vezes, a gente precisa avaliar se é realmente interessante essa aposentadoria em comparação com o auxílio-doença, se a invalidez for agora. Na cabeça do segurado, ele recebeu o auxílio-doença, que na maioria das vezes é por um período determinado, tem o início, a data de início, a data de cessação. Na cabeça do segurado é prejudicial para ele, né? E ele quer logo a aposentadoria por invalidez, que na cabeça dele é definitivo e que ele não vai mais ficar precisando passar por perícia, realizando acompanhamento médico constante. Mas muitas vezes, como o senhor falou, então, dependendo da data da incapacidade desse indivíduo, pode ser prejudicial essa migração do auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. Exatamente. Pegando o gancho, doutor Aldemar, da sua fala, é bem interessante. Eu já tive situação dessa, onde a pessoa chegou comigo, conversando, disse que já estava recebendo o auxílio-doença, mas queria verificar a possibilidade de tornar esse benefício em definitivo. Ele queria uma aposentadoria. Aí eu disse, não, tudo bem, podemos verificar. E ele já estava recebendo esse benefício dele de auxílio-doença há mais de 2 anos. Eu disse, tudo bem. Mas quando foi fazer as contas, eu falei, olha, se você quiser, podemos até tentar, mas você vai receber menos. E ele deu um nó na cabeça dele. Como assim receber menos? Eu vou aposentar para receber menos? E aí eu tive que explicar todo esse passo a passo, e que não é simples e que é complexo. E nessa hora aqui, doutor Aldemar, eu falo para as pessoas a importância de você procurar um advogado, não simplesmente um advogado que tenha conhecimento técnico sobre previdência. Não adianta você procurar um advogado criminal para querer falar de aposentadoria, ele não vai saber. São muitos detalhes, são percentuais, são contas, são cálculos que devem ser feitos. É como se eu quisesse resolver o problema do coração e eu fosse no neurologista, por exemplo. É verdade, não vai dar. E aí, quando eu terminei de demonstrar para ele, com números, o prejuízo que ele teria, ele disse que iria ficar fazendo mesmo as perícias dele, né, e continuar recebendo os 91% dele. Porque, na realidade, hoje ele recebe 91% do valor total que ele receberia. E na conta que eu havia feito com ele, ele receberia 62%. Então a queda aí era muito grande no percentual que ele passaria a receber. E ele optou mesmo por continuar fazendo as perícias e recebendo 91%. Matheus, interessante também, o doutor Cássio citou esse caso. Há casos também, doutor, em que a pessoa ela chega e recebendo um auxílio-doença ativo, ela pergunta, ela quer realmente converter. Eu quero converter porque eu quero receber essa aposentadoria. Só que também a gente precisa entender que essa conversão ela não acontece em qualquer momento. Não é todo momento que essa conversão vai acontecer. É só em um momento realmente onde ela tiver a oportunidade de fazer uma perícia médica. Por exemplo, se ela recebe um auxílio-doença
e ela quer porque quer, de toda maneira, converter esse benefício, ela teria que abrir mão de um auxílio-doença, ou seja, desistir para poder buscar um outro benefício. Olha só a dificuldade que é. E correndo o risco de chegar lá na perícia médica, ser constatado que a incapacidade continua sendo parcial, continua sendo temporária, ela vai abrir mão de um benefício, provavelmente ela vai receber o mesmo benefício, porque essa progressão não acontece no momento que você quer, realmente precisa de uma análise pericial para determinar o momento. Perfeito. Eu tenho um outro caso também, que é muito interessante quando você fala de conversão de um benefício para o outro. Uma pessoa chegou perguntando que, vou dar números aqui, eu não lembro de valores, mas eu vou dar um exemplo. Ele recebia R$3.000, por exemplo, e fez uma perícia e chegou lá, ele saiu de lá dizendo, não, doutor, agora eu estou aposentado, em definitivo, disseram que eu vou receber isso aqui para o resto da vida e todo feliz. Só que quando veio o primeiro pagamento, ele deixou de receber 3.000 e passou a receber 1.500. E ele, como assim? Eu estou recebendo metade. Aí eu fui verificar que, na realidade, havia tido uma conversão para auxílio acidente, onde o valor é 50%. E ele, não, mas isso é aposentadoria, mas aposentadoria pela metade. Aí lá vai, né? Entra de novo a história do advogado, especialista, para explicar que, na realidade, é um outro benefício que ele vai receber até o dia que Deus permitir, ou quando ele, de fato, vier conseguir uma aposentadoria por idade em definitivo. Aí ele entendeu, não estava conformado, porque ele de fato queria receber um valor maior. Eu estou dizendo, bom, há possibilidades de se ingressar na justiça e tentar mudar, mas assim, você está falando que você quer deixar de receber algo que é certo, independente de você trabalhar ou não, até o dia que você estiver por aqui, ou tentar arriscar um benefício maior, mas que vai garantir, você vai abrir mão desse que é certo. E aí ele pensou e depois ele resolveu ficar com o auxílio acidente. Mas essa questão de conversão ela é muito interessante. Nesse caso que ele teve um prejuízo, né, em razão da conversão, ele poderia buscar esses valores que ele recebeu, mesmo ele tendo, exemplo, se ele comprovar que ele poderia receber um auxílio-doença, né, no valor dos 3.000. E ele perdeu lá porque ele passou a receber um auxílio acidente em R$1.500. Ele poderia receber esse valor retroativo que ele deixou de receber? Vamos lá. Se ele mudou o benefício e ele passou a receber um outro benefício, eu não vou falar de retroativo. Sim. Porque na realidade teve uma conversão de um benefício em outro. Sim. E ele não está recebendo de forma irregular ou errada. O benefício mudou. Se ele tentar mudar o benefício para voltar a receber um auxílio-doença, ele pode receber o valor maior, mas quando ele voltar a receber o auxílio-doença. Sim, sim. Porque, na realidade, não teve um pagamento errado. O pagamento pelo INSS, pela Previdência, ele foi feito da maneira correta, Entendi. da forma do benefício dele. Entendi. Agora, o detalhe é que, quando ele recebe o auxílio-acidente, não há necessidade mais dele fazer perícia. Que aí foi onde ele se convenceu. E quando ele vai receber uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, ele vai ter que se submeter à perícia. E numa perícia dessa, se o perito achar que ele está apto a voltar ao trabalho, vai ser cessado total o benefício. Aí ele vai ter que procurar outros meios, ou um recurso administrativo, ou ingressar com uma ação judicial. E ele, nesse caso específico, optou por ficar recebendo o auxílio-acidente, que é para o resto da vida.